Queria desejar, meu, muito boa noite a vocês que são os poucos que têm acompanhado e que têm ouvido da minha parte um pouco daquilo que Deus tem me capacitado, e eu sou satisfeito porque eu tenho certeza que Deus, para todas aquelas pessoas que buscam a Ele capacita a cada um de acordo à medida que Ele vê que convém para cada um de nós, assim ser abastecido, né, da sabedoria e da capacidade que Ele assim tem nos agraciado, né? Eu, na verdade, hoje resolvi falar um pouco, até mesmo por forma de desabafo, né, relacionado aí ao desejo, né, que está no meu coração, e acredito que está no coração de todos vocês, de conseguir enxergar realmente, não porque precisamos colocar defeitos ou chegamos, né, no local de culto para estar observando comportamentos, não, mas baseado no que nós temos ouvido da palavra de Deus, baseado no que a gente tem visto a respeito da vontade de Deus. E a gente, quando chegamos muitas das vezes em algumas igrejas, a gente, por sermos racionais, acabamos vendo situações que contradizem aquilo que Deus, na verdade, quer para a sua igreja, principalmente como forma de culto, né? E isso a gente tem visto muito, e a Bíblia fala que não devemos julgar, mas se nós viemos a julgar, que julgue pela reta justiça, e não existe uma justiça tão reta para que nós possamos nos basear, se assim nós queremos observar algo que é a justiça de Deus. Essa é realmente uma justiça reta, né, uma justiça transparente e pura, também verdadeira. Eu quero falar hoje um pouco a respeito do que tem acontecido, né, nos dias atuais nas igrejas, e eu quero compartilhar um pouco dessa palavra que está escrito aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que ele vai falar um pouco da apostasia dos últimos tempos. Eu queria compartilhar um pouco com vocês acerca desse texto, né? Mas antes de lermos, vamos pedir a orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos direcionar, para que nós possamos falar um pouco e aprendermos junto aqui sobre o que a palavra de Deus quer nos ensinar, tá bom? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nome santo do Senhor, de geração em geração, porque só o Senhor é Deus, e acima dos céus, abaixo da terra, ou em qualquer um outro lugar do universo, não existe um outro Deus, a não ser o Deus mencionado nas Sagradas Escrituras, que és tu, ó Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e que nos últimos tempos tem nos sido feito revelado através do teu Filho Jesus Cristo, no qual nós nos rendemos, nos prostramos, nós adoramos, porque sabemos que é o Messias, o teu ungido, ó Deus, ao qual todo nome deve confessar e todo joelho deve se dobrar. Por isso, Senhor Deus, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele, Senhor Deus, é o que veio, Senhor Deus, anunciar a salvação e nos predestinou, ó Deus, a sermos transformados de criatura a filhos do Senhor, é que nós assim, ó Deus, oramos ao Senhor agradecidos, hoje e todo sempre. Amém. Então vamos lá, vamos ler aqui o que é que diz a palavra de Deus no 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo de 1 até o versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias,
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas esse texto eu quero me ater ao primeiro capítulo, ao primeiro versículo do capítulo 4, quando diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos dias de hoje, está muito difícil de encontrarmos o verdadeiro Evangelho, de encontrarmos de verdade a nossa orientação correta, a nossa bússola verdadeira, que nos levarão para o polo correto, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As pessoas não buscam mais o conhecimento da palavra. A maioria das pessoas hoje se conformam com aquilo que é ensinado, com aquilo que é orientado. Muitos acreditam que só fazer menção do nome Deus já é o suficiente. No livro de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele é a destruição. Satanás, muito sagaz, ele sabe muito bem e ele conhece e percebe as ações e atitudes dos homens que têm interesse em Deus ou em tudo que é sagrado. E por ele ter essa percepção, porque ele não pode ler pensamentos, ele consegue manipular as mentes dessas pessoas para que elas consigam de alguma forma distorcer toda a palavra da verdade, levando muitas pessoas ao caminho do engano. E isso é algo que tem trazido muito, mas muito mesmo, problema no meio dos cristãos. Nós sabemos que nem sempre foi dessa maneira. Hoje, o que nós mais vimos hoje são muitas denominações, que eu não chamo de igreja porque eu tenho a consciência que igreja somos nós. E a igreja, Deus disse que não habita em templo feito por mãos de homem. E eu tenho essa consciência que a habitação de Deus e a habitação do Espírito Santo sou eu e você. Mas hoje nós vemos em cada esquina, nós vemos que uma denominação ela é criada. Pessoas que não buscam ter o conhecimento, como a Bíblia diz, examinai as Escrituras, que são elas que de mim testificam, cuidais ter nela a vida eterna. Em Josué 1,8 diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e então
com prudência irá te conduzir. Amigos e irmãos, nós vemos que estamos nos últimos tempos. As pessoas hoje estão pegando a parte de sentimentalismo. As pessoas querem sentir. Nunca nunca em todas as gerações passadas, o povo nunca pediu tanto para que sentisse algo. Nós vemos, a Bíblia diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Racional vem de raciocínio, vem de lógica, vem de solidez, né? Vem de sabedoria, vem de inteligência, vem de conhecimento, sabe? E as pessoas não conseguem diferir isso. Usam, na verdade, fábulas, criam fábulas nas suas mentes férteis, dizendo ouvirem o que não ouvem, dizendo ver o que não vê. E o pior de tudo é que afirmam que é Deus que está falando. Por que você dizer que está vendo o que você não vê e está falando que daquilo que realmente está dentro de você e não é verdade? Não há perigo nenhum, porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice, diz que todo homem é pecador. Nós somos todos pecados, destituídos, estamos da glória de Deus, nós somos pecadores e podemos falhar de alguma maneira, e o diabo está aí para isso, para fazer realmente que a gente falhe. Se a gente não estiver vigilante, a gente vai falhar. Mas o perigo maior de tudo isso é dizer que Deus mandou falar algo quando Deus não assim o fez, ou dizer que viu algo da parte de Deus, quando na verdade foi apenas fruto da imaginação. Esse é o grande perigo, porque a Bíblia fala que naquele dia, lá no livro de Mateus, muitos chegarão e dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos, Senhor, no teu nome não fizemos maravilhas e prodígios, e Deus dirá explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Acredito eu que nenhum ímpio ou nenhuma pessoa que não teve contato nenhum com Deus terá essa condição de questionar desta maneira, a não ser as pessoas que faziam isso, entendeu? E acreditam realmente, piamente, que está fazendo a coisa correta, como disse no livro de Provérbios, que eu acabei de citar anteriormente, aquele versículo onde fala que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos. E eles acreditam realmente, piamente, e estão sendo ludibriados muitas das vezes por Satanás, porque eles não conseguem entender que Satanás consegue se transformar em anjo de luz e consegue muitas das vezes fazer com que haja uma confusão dentro do caminho da verdade, para que o homem não consiga realmente pegar a direção correta e a orientação correta. Então é necessário uma vigilância plena, é necessário uma vida de oração, mas é necessário também que o homem entenda que ele precisa examinar as Escrituras. Eles precisam, na verdade, esmiuçar para realmente ter o conhecimento e saber se aquilo que ele está fazendo condiz de verdade. Não é porque eu recebi isso, não é porque eu cheguei na primeira denominação e lá eu ouvi falar de Cristo, eu aceitei a Cristo, que tudo que eles disserem eu vou ter que dizer amém. Não, eu preciso examinar de verdade. As pessoas hoje estão na correria por oportunidades. As pessoas não querem mais, eles não querem mais aprender, eles nem aprenderam, já querem ensinar. Pessoas que têm 6 meses, 8 meses abrindo igrejas, pessoas que não têm um mínimo de conhecimento, batizando outras, né? Pessoas
que vai pregar e que quer que dê glórias a Deus de qualquer maneira, que dê aleluias, porque glória a Deus e aleluia dentro da igreja virou termômetro para avaliar a pregação do pregador. Essa é a realidade. Incitação a choro. Não adianta nós chorarmos diante de Deus, forçarmos um choro, porque Deus está vendo que é hipocrisia, estamos fazendo aquilo apenas porque foi pedido, ou estamos buscando emocionalismo, pensando em algo triste, ou talvez em um fundo musical, para que derramemos lágrimas diante de Deus. Não existe uma lágrima sincera, não se levanta mais pelas madrugadas, não se dobra o joelho e se derrama de verdade na presença de Deus. E muitos acreditam que a lágrima convence Deus, como se Deus não conhecesse cada célula do nosso corpo, como se Deus não conhecesse o nosso futuro, como se Deus não nos conhecesse antes mesmo de nós existirmos. É duro, está difícil esse evangelho hoje, está difícil porque as pessoas não querem mais o conhecimento. E quando se é dado uma oportunidade onde vamos falar a verdade do que a Bíblia diz, somos censurados, somos criticados e muitos somos rejeitados pelos nossos próprios irmãos. E que muitas das vezes fazemos isso por amor, porque não queremos que sejam enganados, que sejam ludibriados. E isso está muito difícil, está muito difícil. Não sabemos mais. As pessoas, muitas denominações, quando o membro está ali dentro, se ele é um dizimista fiel, ele tem oportunidade. Se ele tem um bom cargo secular, ele tem uma boa oportunidade. Ele pode estar no departamento A, ele pode estar no departamento B, ele pode estar pregando, ele pode estar dirigindo, ele pode estar fazendo, ele pode estar acontecendo por causa da posição social dele, que ele tem. Infelizmente, essa é a verdade, não adianta tentar me calar. Se o irmão é dizimista, o irmão tem oportunidade. Mas se o irmão não dizima, como se fosse uma obrigatoriedade em dizimar. É como se tivesse, muitas das vezes, diminuindo a capacidade de raciocínio do cristão, daquele que busca o conhecimento da palavra de Deus. E isso, infelizmente, é algo que tem sido notório. Né? É algo que tem sido notório dentro da perspectiva e do conhecimento bíblico. Infelizmente, esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o evangelho que tem sido ensinado, é esse o evangelho que tem sido pregado. Eu não me importo com likes, eu não me importo se vocês vão compartilhar. Na verdade, eu até queria que compartilhasse. Eu não estou preocupado com like, eu queria que compartilhasse para que as pessoas também pudessem ver um pouco e entender que há uma necessidade sim. Nós estamos nos últimos tempos, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, está afunilando, né, cada vez mais. Nós estamos vendo os sinais acontecendo uma atrás da outra. A qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento Cristo vai vir buscar a igreja. E você acha que se você ficar fantasiando, ficar agarrado em fábulas, ficar vivendo um evangelho, na verdade, que não condiz com o evangelho que Cristo veio trazer para nós. Cristo não veio aqui no mundo para dizer que ele era um super dotado de poderes, não. Cristo não veio aqui no mundo simplesmente para curar. Cristo não veio aqui para demonstrar que ele pode ressuscitar, não. Cristo veio aqui para nos fazer ter comunhão novamente com Deus. Para isso ele veio, para que ele servisse como um sacrifício puro, santo e perfeito, para que eu e você pudéssemos novamente reconstruir, ou aliás, ele veio reconstruir a nossa comunhão, que foi interrompida lá no Éden. Veio nos dar vida, e vida em abundância. Veio nos ressuscitar, porque estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas ofensas.
Para isso Cristo veio, para desfazer a obra maligna. Cristo veio para isso. Cristo veio para escrever o nosso nome no livro da vida. Veio para nos resgatar das garras de Satanás e nos tirar da beirada do penhasco, do abismo que estávamos metidos, direcionado totalmente ao inferno. Se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos de Deus. Então, na verdade, o reino de Deus, ele não é comida e ele não é bebida. O reino de Deus não é fantasia. O reino de Deus não é milagres. O reino de Deus não é curas. Não. O reino de Deus é sim salvação para todas aquelas pessoas que creem no nome de Cristo. Então, se queres salvação, Cristo está oferecendo a cada um de vocês. Mas ele disse: dou-lhe vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o que está escrito. Mas só depende de você. Entenda. Satanás está aí e o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Satanás vai tentar fazer de tudo para que você não conheça de verdade o verdadeiro evangelho. Ele vai te alimentar o tempo inteiro com um evangelho falso, um evangelho falsificado. Ele vai o tempo inteiro buscar que você se alimente, não de um alimento sólido, para que você se fortaleça, mas sim de um alimento sem nutriente nenhum, para que você desfaleça a cada dia mais. Examina esse manual. Ganhe tempo, porque você não perde tempo. Ganhe tempo lendo, buscando conhecimento. Antes mesmo de dizer um glória a Deus, de dizer um aleluia, ou de dizer um amém. Não é porque as pessoas falam que você deve assinar embaixo. O que está em jogo é a tua alma. É a tua partida para Jerusalém celestial. Que Deus abençoe e mais uma vez eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.